Olá, excelentes! Tudo bem? Fundo de renda fixa, será que é uma furada? Será que vale a pena mesmo investir em um fundo de renda fixa ou de previdência com base em um fundo de renda fixa? Como analisar a lâmina deste fundo? Fundo ou tesouro direto? Qual o melhor para sua situação, para o seu perfil, para os seus objetivos? É sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Então já pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, a furada que você não pode entrar é de não se inscrever no canal. Então aproveite e se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando. Dessa maneira, o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula. Esta aula é motivada pela pergunta do nosso aluno Fernando. Fernando me mandou uma pergunta sobre um fundo de renda fixa específico do Bradesco e eu vou trazer a lâmina deste fundo, comentar com você e nós vamos fazer uma comparação entre quem investiu lá atrás neste fundo e também quem investiu no Tesouro Direto. Qual que rendeu mais e aí a escolha vai ser sua. Então vamos lá. Primeira parte, o primeiro ponto importante ao analisar um fundo, seja ele qual for, mas aqui estamos falando de renda fixa, é entender qual é o objetivo, a descrição deste fundo. Então, neste caso, o fundo que nós vamos estudar, ele oferece oportunidades, tá, em mercados domésticos, tá, de juros pós-fixadas, taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, excluindo estratégias que impedem, tá, impliquem aí em risco de renda variável. Então, este tipo de fundo não vai aportar nada em renda variável. Então, é um fundo que você não pode ter expectativa de mais rentabilidade nele, porque ele segue exatamente os ativos de renda fixa dentro da carteira e eu vou te mostrar. Eu estou falando do fundo Bradesco Private, PBFIC-FIRF. Caramba, olha que tanto de nome, né? Bom, mas o que você precisa entender é o que está por trás, tá, deste fundo. São muitos fundos, tá? Eu já disse aqui na maratona, em outros vídeos, né? São mais de 3, 4 mil tipos de fundos. E às vezes você tem aí, sabe, uma certa dificuldade de encontrar material para todos esses fundos. Então, esse que é um fundo exclusivo, tá? Um fundo restrito para ser comprado aí dentro do Bradesco, tá? E está atrelado à previdência privada. Então, isso aí é um ponto que você também deve considerar. Então, tem o CNPJ do fundo, tá? O benchmark é o CDI. O que significa isso, prof? Significa que as pessoas que investem neste fundo terão ali uma meta para atingir, o caso, os gestores do fundo, que é o CDI. Então, não adianta esperar mais do que o CDI para um tipo de fundo como este, tá? E aí a classe dele está na classe de previdência e a subclasse renda fixa de duração baixa, né? E um baixo grau de investimentos aí também. Então, essas são as principais informações e o que não pode deixar de ser observado é a taxa de administração. Neste caso, 0,80% sobre o patrimônio do fundo será dado aí como taxa. Então, para esta administração ser feita, tá, vai ser 0,8. Você sabe que existe também uma taxa no Tesouro Direto, por exemplo, que é de 0,25% ao ano para Tesouro IPCA pré-fixado, Selic acima de 10 mil. Então, isso aqui você já começa a ter aqui uma comparação. Será que vale a pena pagar uma taxa de 0,25% ao ano ou 0,80%? Então, já tem um ponto positivo aí para o Tesouro. Agora, é importante que você também entenda como e onde o fundo investe o seu dinheiro, tá? Porque, afinal de contas, você está terceirizando aquele trabalho que você deveria ter para fazer uma carteira de investimentos, pagando uma taxa de administração. E este fundo, para nossa surpresa, eu trouxe aqui as 10 maiores posições do fundo, investe aí, tá, em tesouro, em títulos públicos, em tesouro direto. É isso mesmo. O fundo pega seu dinheiro, vai lá e coloca 44%, 44,8%, tá, com base aí na última carteira aberta deste fundo, no tesouro direto. Bom, a pergunta é, por que você mesmo não faz isso?
tá? Os nossos alunos do curso Aprenda Tesouro Direto têm dentro um módulo todo completo de renda fixa, onde tem CDB, LCI, LCA, tá? Os fundos de previdência, como analisar uma nómina de uma maneira completa, tá? E aí você precisa entender isso. Existem bons fundos, tá? Existem boas previdências, mas você vai ter que garimpar, vai ter que escolher ali bem para aquele objetivo que você tem. Então, a maioria dos fundos de renda fixa, eles pegam seu dinheiro e investem no Tesouro Direto. A pergunta é, por que você ainda não faz isso? Legal? Este fundo, nos últimos 5 anos, teve aí estas rentabilidades que nunca ultrapassaram 1%, tá? Em alguns casos aí, bem menor aí do que 0,5%, em alguns momentos, nos últimos 2 anos, ficando negativo. Então, observe aí, você tem que entender que também pode ficar negativo um ativo de renda fixa, porque não é só tesouro, investe também em crédito privado. E aí, nestes meses aí, no mês 3 e mês 4, por causa do circuit break no ano de 2020, tá? A gente viu que esse fundo aí, ele teve uma rentabilidade negativa. Agora, trazendo toda a rentabilidade desde a sua criação, que foi lá em junho de 2015, como você acompanha comigo essa tabela aqui do lado, tá? Observe que em cada ano, né, 2016, por exemplo, o acumulado naquele ano, tá, rendeu 13,59% no ano, subindo um pouquinho em 2017, rendeu 9%, em 2018 rendeu 5%, 2019 rendeu 5%, 2020, o ano passado, rendeu 1,82%. Se alguém tivesse investido, colocado R$100 lá no início, em junho de 2015, hoje teria um acumulado de 53%. Então, R$100 teria ganho R$53 neste espaço entre 2015 até o momento que eu estou gravando esta aula para você. Eu acredito que essa não seja uma rentabilidade que você que me acompanha aqui no canal Excelência no Bolso quer para a sua carteira de investimentos, não é verdade? Então, você precisa entender que estes ativos, tá, esse tipo de fundo, não vai trazer uma boa rentabilidade para você. Feito isso, olha que interessante, né? 53,86% desde a criação do fundo. A gente tem aí o Ibovespa, que nesse período rendeu 136%, CDI rendeu 58%, poupança rendeu 35% e o IPCA subiu 34%. Então a poupança já estava aí praticamente no 0 a 0. Então você pode pensar assim, certo, prof, qual outro ativo eu posso comparar e posso começar a diversificar a minha carteira? O próprio Tesouro Direto, tá? Que inclusive o fundo coloca dinheiro no Tesouro, tá? O Tesouro Direto, eu trouxe aqui o IPCA mais 2035, neste mesmo período, tá? Uma pessoa investiu no fundo. Você que já me acompanha aqui no canal, você que já é aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, investiu no Tesouro, de uma maneira dinâmica, sem fazer marcação ao mercado. O que teve de rentabilidade? 139,64%, tá? De crescimento, e o outro cresceu 53%. Bom, você já está vendo aqui, né, o que está acontecendo, a diferença que é gritante comparando aí o Tesouro Direto com este fundo. Mas você precisa entender que nós estamos falando de uma previdência privada. É um investimento que deve ser pensado para o longo prazo. Lembrando que tem uma tabela de imposto de renda muito agressiva, pelo menos até o momento de gravação dessa aula. Pode ser que 2022 mude essa tabela, tá? E além disso, é importante você saber o que é verdadeiramente o fundo, quem é o gestor, tá? Qual é a característica, como que ele tem qual que é a performance dele nos últimos 12, 24, 36 meses, tá? Estudar esta rentabilidade, se ela está de acordo com aquilo que você quer. Não adianta você investir em um fundo que ele é de baixo grau de risco, querendo uma alta rentabilidade. Isso não existe. Se você quer que um fundo te dê a possibilidade de trazer mais rentabilidade, você vai precisar escolher um fundo que esteja atrelado aí, por exemplo, na renda variável, multimercado, tá? Existem também os benefícios do imposto de renda, dependendo de como você faz a sua declaração, simplificada, completa. Pode ser que seja uma vantagem para você ter uma previdência privada, então aí converse com o seu contador para fazer os cálculos, para ver se vale a pena fazer um investimento aí na previdência privada para reduzir um pouco aí os impostos, e você vai pagar os impostos lá na frente e vai ter uma rentabilidade aí bem melhor para a sua liberdade financeira. E
tem benefícios também para a herança. Então, às vezes você quer fazer aí, pensar numa sucessão familiar, às vezes você está pensando em pagar menos impostos, caso aconteça o pior, né, com você, deixando aí um dinheiro mais líquido, tá? Que não tenha que ir para a herança, o espólio, aquela coisa toda. Então, previdência privada tem essas vantagens, né? Perde na rentabilidade, mas tem algumas outras vantagens que você também pode entender que é para o seu perfil. E compare com outros ativos da mesma classe, tá? Então, por isso eu trouxe aqui o Tesouro Direto, comparando para você, o Tesouro IPCA, que é o mais indicado para investimentos pensando no longo prazo, que é o foco de quem investe em um fundo de renda fixa, que é de uma previdência, é exatamente pensar para o longo prazo, não é nada para 1 ano, 2 anos, não, é coisa assim de tempo de 10 anos em diante, legal? Bom, e aí, me conta, você já investe em algum fundo de renda fixa, de renda variável, fundos imobiliários, tesouro direto, tá? Quais são os ativos que você está investindo para a sua independência financeira, para a sua aposentadoria? Me conta aqui nos comentários. Valeu, Fernando, muito obrigado pela sua dúvida e hoje juntos fizemos aqui mais uma aula para o canal Excelência no Bolso. Um forte abraço para vocês, excelentes, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!